Quando as coisas não saem como esperávamos, é comum pensarmos que a vida está nos punindo ou que algo está errado conosco. Mas essa é uma visão da mente condicionada, da mente que interpreta tudo em termos de ganhar e perder. A consciência desperta consegue enxergar além disso. Ela reconhece que a vida nunca está contra você. Ela está sempre convidando você para acordar. Cada desafio, cada obstáculo, cada aparente fracasso é uma oportunidade escondida. Eles não vêm para te destruir, mas para dissolver o que é falso. A dor, por exemplo, embora desconfortável, muitas vezes revela aquilo que precisa ser deixado. A resistência, embora pareça proteção, frequentemente esconde o medo de crescer. Quando você deixa de interpretar os eventos como bons ou ruins e começa a observá-los como expressões da vida em movimento, uma nova clareza nasce. Você começa a perceber que há uma inteligência operando por trás de cada reviravolta da sua vida. E mesmo sem entender, você pode confiar. Porque você não está sendo punido, você está sendo realinhado. Mais uma vez, isso não significa passividade. Você continua agindo, continua fazendo suas escolhas, continua a aprender, mas agora sem a carga emocional de ter que lutar, de sentir culpa, de sentir rejeição. Você responde com consciência e não com reação. E essa resposta consciente transforma tudo. Não porque muda o mundo, mas porque muda você. A vida não está contra você. Ela está contigo mesmo quando parece o contrário. E ao reconhecer isso, nasce uma paz silenciosa, uma confiança sem palavras. Porque no fundo você começa a sentir que está sendo guiado, não por certezas absolutas, mas pela presença. A mente adora falar. Ela analisa, ela justifica, ela projeta, ela defende. Mas a verdade, aquela que liberta, aquela que realmente transforma, ela não grita, ela sussurra. E muitas vezes permanece em silêncio, esperando que você silencie também para poder escutá-la. E esse silêncio não é vazio. Ele está repleto de presença, de clareza, de ser. Quando você se aquieta, mesmo que seja por alguns instantes, algo se alinha dentro de você. Os pensamentos continuam, mas eles já não te dominam. As emoções surgem, mas já não te sequestram. Você se torna o espaço onde tudo aparece sem precisar se identificar com nada. E é nesse espaço que a verdade se revela. A verdade não é uma opinião nem uma crença. Ela é algo que você sente diretamente, no corpo, no coração, no silêncio da mente. Ela não precisa de provas porque ela tem o peso da realidade viva. Ela é um fato. Quando você sabe que é verdade, não porque
alguém te disse, mas porque algo em você reconhece. Sim, é isso. Essa verdade silenciosa, ela é algo simples, ela é algo humilde. Ela não se impõe, ela não quer vencer os debates, ela não busca por aplausos de multidões, mas ela transforma. Porque uma vez vista, ela não pode ser negada. E mesmo que o mundo inteiro diga o contrário, ela permanece ali, intacta, serena, profunda. Buscar a verdade é, antes de tudo, aprender a escutar. Não os ruídos do mundo, mas ao silêncio que vive em você. E nesse silêncio, não há perguntas. Porque a resposta é o próprio silêncio. A mente está sempre projetando um lugar melhor, uma situação mais elevada, um estado mais espiritual. Mas a verdade é que o momento em que você está aqui, agora, já é o campo sagrado da vida. Não há outro portal para a verdade além deste instante. Essa percepção muda tudo. Quando você vê o agora como sagrado, você o trata com respeito, você escuta mais, você fala com mais intenção, age com mais consciência. O cotidiano deixa de ser algo banal. O simples se torna luminoso, porque tudo é um reflexo do ser, quando visto a partir da presença. O ego tenta te convencer de que você precisa estar em outro lugar, com outras pessoas, fazendo algo mais elevado. Mas isso é ilusão, porque o ser não está em algum outro lugar. Ele está exatamente onde você está. Tudo o que é necessário é a atenção plena. E quando você se dá totalmente a este momento, você percebe que nada precisa mudar para que algo profundo aconteça. A transformação não está na circunstância, está no modo como você a habita, no grau de consciência com que você caminha, fala, respira. Este agora é sagrado porque ele é real. Ele é o único lugar onde a vida está. E reconhecer isso é o início e o fim de toda busca. Por isso eu sempre digo que a música tem o poder de tocar dimensões em nós que as palavras não alcançam. Muitas vezes, o que nos comove em uma melodia não é apenas a nota, mas o espaço silencioso entre as notas. É esse espaço que abre uma porta para dentro, uma pausa que nos convida a parar, a sentir e simplesmente ser. Quando você ouve música com verdadeira atenção, algo muda em você. A mente deixa de analisar, os pensamentos desaceleram e por alguns instantes você está totalmente presente. Não em esforço, mas em entrega. É como se a música dissolvesse a rigidez interior e trouxesse à tona uma quietude natural. Essa presença não é criada pela música, mas revelada por ela.
A música não nos dá algo que não temos. Ela apenas desfaz temporariamente as barreiras mentais que nos separam de nós mesmos. Por isso, quando ela termina, muitas vezes nós sentimos uma saudade. Uma saudade não da melodia, mas do espaço interior que ela revelou. Observar isso com clareza nos mostra que a beleza da música é, na verdade, a beleza da presença refletida. A melodia se torna um espelho. E quanto mais silencioso você estiver por dentro, mais profundamente você é tocado. Não apenas pelo som, mas pelo que está além do som. A arte, nesse sentido, é um lembrete. Existe algo além da forma, algo que está sempre presente, mas que quase sempre nós esquecemos. A música, então, se torna um chamado, não para fora, mas para dentro. Um convite para retornar ao agora. Na realidade, toda forma de arte verdadeira nasce do silêncio. Não do silêncio externo, como já dissemos, mas daquele espaço interno onde o ego se dissolve e a presença emerge. É nesse vazio criativo que o artista acessa algo além de si mesmo. E ao expressar isso, ele convida o outro a fazer o mesmo caminho. Quando contemplamos uma obra de arte com atenção, algo sutil acontece. Por um momento, os julgamentos cessam, o tempo perde a sua força, e o que resta é um encontro direto com o instante. A obra nos olha de volta. E se estamos abertos, algo em nós desperta. Esse despertar não é intelectual. Ele não exige uma interpretação ou algum conhecimento técnico. É uma ressonância, um reconhecimento silencioso de que isso é real. O que tocamos ali é a dimensão atemporal do ser, a mesma que está em nós, mas que raramente acessamos no ruído do cotidiano. A arte, então, deixa de ser um objeto ou um espetáculo. Ela se transforma em um espelho da consciência. Quanto mais presente estamos, mais ela nos revela. E quanto mais ela nos revela, mais nos tornamos presença também. E é por isso que, muitas vezes, saímos de uma galeria, de um concerto ou de um filme transformados. Porque, mesmo que por instantes, tocamos aquilo que não pode ser dito, apenas vivido, a arte nos lembrou de quem somos, sem precisar explicar. Nós vivemos com medo porque acreditamos que podemos perder o que somos. Que a nossa identidade, nosso valor ou paz dependem de algo externo. Mas tudo isso está baseado em uma identificação equivocada com formas passageiras. A verdadeira liberdade surge quando você descobre aquilo em que você nunca pode ser ameaçado. Esse algo não é uma ideia, não é um sentimento, é a própria consciência. O campo silencioso que percebe todas as mudanças, mas permanece intocado por elas.
A mente pode entrar em crise, pode entrar em colapso, o corpo pode adoecer, as circunstâncias da vida podem se transformar, mas a presença que você é permanece estável, viva, luminosa. Essa descoberta não vem de um argumento racional, ela vem de uma experiência direta. Quando você repousa na atenção plena, percebe que há um eu que observa sem ser afetado. Esse eu não é o ego, é a essência, é o ser. E o ser é indestrutível, porque ele não está preso à forma. Quanto mais você reconhece essa dimensão, menos você se sente ameaçado pela vida. Os altos e baixos vão continuar, mas eles deixam de definir quem você é. Você pode sentir medo, mas você não é o medo. Você pode ter pensamentos negativos, mas você não é eles. Você é o espaço onde tudo isso acontece. E esse espaço é invulnerável. É nessa invulnerabilidade silenciosa que nasce a verdadeira paz. Não a paz da ausência de conflito, mas a paz que não se abala, mesmo em meio ao caos. Porque ela não depende de nada que o mundo possa dar ou tirar de você. Ela é a sua natureza essencial. A mente pensa sem parar. Ela comenta, avalia, projeta, compara. Às vezes parece que pensar é a nossa única forma de existir. Mas e se grande parte desses pensamentos não fossem realmente necessários? E se você descobrisse que pode viver, agir e amar sem estar preso a essa corrente mental constante? Quando você começa a observar os pensamentos, ao invés de ser arrastado por eles, algo se transforma. Você percebe que muitos deles são repetições automáticas, são ruídos antigos que ecoam sem relevância para o agora. Eles surgem por hábito e não por necessidade. E perceber isso é o começo da liberdade. Não se trata de tentar parar de pensar à força. Isso vai criar apenas mais tensão. Trata-se apenas de ver com clareza. Isso é útil nesse momento? Se a resposta for não, você pode simplesmente deixar o pensamento passar, como uma nuvem que não precisa ser seguida. O céu da consciência permanece aberto, independente das nuvens que passam. Esse espaço entre os pensamentos é onde a presença floresce. Nele você pode começar a ouvir a vida com mais profundidade. Você não reage automaticamente. Você responde com clareza. A mente ainda pode ser usada, mas agora como uma ferramenta e não mais como uma mestra que você tem que obedecer. E é nesse espaço silencioso que surge uma nova forma de inteligência. Uma inteligência que não vem do esforço, mas da quietude. Uma sabedoria que não vem da lógica, mas do contato direto com o ser. Você não precisa ficar pensando o tempo todo, porque a presença, ela sabe exatamente o que fazer. O movimento constante da mente nos dá uma ilusão de controle. É quase como se, ao pensar mais, ao planejar mais, ao correr mais, estivéssemos segurando as rédeas da vida. Mas às vezes é quando você para, quando você solta,
Quando você se rende ao agora, que as coisas realmente começam a mudar. Parar não é desistir, parar é abrir espaço. É permitir que algo mais profundo emerja. Ao silenciar o ruído interior, você dá lugar à intuição, à percepção verdadeira, à clareza que não depende de esforço. Muitas vezes é no silêncio entre os movimentos que a direção mais sábia, a decisão mais correta se revela. O mundo continua a se mover, as pessoas continuam as suas jornadas, os eventos seguem o seu curso, mas por dentro algo se transforma. Você passa a ver as coisas como são, e não como a sua mente as distorce. E essa visão clara tem o poder de transformar não só a sua experiência, mas a energia ao seu redor. Parar é, paradoxalmente, o movimento mais poderoso que você pode fazer. Porque ao parar, você se alinha com o ritmo da existência. Você não está mais tentando empurrar a correnteza, você está fluindo com ela. E nesse fluxo, o que precisa acontecer, acontece. Sem esforço, sem luta, sem tensão. E quando você para, verdadeiramente, algo dentro de você sussurra. É aqui. E esse aqui, esse agora, esse silêncio, se revela como o lugar mais fértil e verdadeiro, onde tudo se renova.